segura está sua fé, irmão, mesmo quando em tempos de aflição, o seu barco vai firme a navegar, ou perdido está no grande mar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha embarcação não sofre mal, ela bem segura navegará, porque Cristo mestre ao leme está. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim, com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbro a paz desse porto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Bom dia a todos, que paz de Deus esteja no nosso coração. Nós ali, mais uma vez, saudar todo mundo de Santo Antônio Brava e nós, internautas na diáspora, em todo o país do mundo que está assistindo todos os sábados. Mais uma vez, nos estendo um cordial boas-vindas a todos nós. E eis-nos aqui para mais uma reflexão bíblica, trazendo mensagem de esperança, de amor, de paz, sobretudo na esquadra festiva de mudança de ano, que a proteção de Deus esteja com todos. Antes de não entrar na meditação, gostava de estender um cordial boas-vindas a tudo que tem estado assistindo de maneira regular e que tem reagido, que tem chamado nós. Não podia citar o nome, mas é uma lista grande de pessoas que estão chamando todo sábado. Então, para fazer distinção, né? Mas não está dá um abraço, te deseja um feliz ano novo para todas as pessoas que chamaram, para todas as pessoas que estão assistindo e também para as pessoas que devem assistindo depois. Que paz de Deus pode estar com nós e grandemente durante ano 2026 que se avizinha, que isso pode ser nossa partilha, que bênção de Deus pode estar com nós de início a final do ano. Meus queridos, antes de no avançar, nós fazer curto oração. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus, graças nos rendinho para vida, proteção, para bênção, para cuidado e para maravilhas que Ele tem feito para nós. Obrigado, Senhor, porque Ele tem protegido nós durante o ano todo. E hoje, nos últimos sábados
de esse ano, Senhor, nos pede que graça de Senhor pode continuar sobre nós, que nos protegendo e que nos dando uma boa entrada no ano 2026 e que paz de Senhor pode reinar no nosso coração. Então, ora, Pai, a favor de que esse que está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo pode inculcar nesse coração a esperança da vida eterna. E seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa meditação de hoje tem como título A Esperança, âncora da alma. A esperança, âncora da alma. Nosso verso-chave está no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 22 e 23. Mas antes, queria fazer algumas considerações. Se me frisa na oração, já não se chega na mais um final de anos, ou na mais um final de ano, onde que no estudo a se calhar não pode conta bênçãos que não tem recebido, de ganhos que não teve durante o ano 2025, de desafios que não enfrenta e de vitórias que não teve, enfim, não pode também conta das nossas realizações. Tem pessoas que conseguem realizar esse grande sonho, acham trabalho, realizam um casamento, enfim, toma grandes decisões na vida. Foi coisas que certamente marcam a vida de muitas pessoas durante esse ano de 2025. E também, por outro lado, há pessoas que, infelizmente, que conseguem contar ou que conseguem contar a história da mesma maneira. Mas, no entanto, não podem citar ali o outro lado da história. Tem pessoas que olham esse plano, esse sonho, sendo frustrado e que conseguem realizar aquilo que tem planeado para o ano 2025. Tem pessoas que perdem seu ente querido, que foi levado subitamente para a morte, para acidente, para doenças e para outras coisas. Tem pessoas que, infelizmente, que conseguem, enfim, na final, para falar, tive grandes ganhos. Mas existe uma coisa que, tanto para aqueles que contam boa história e para aqueles que foi marcado para dor e sofrimento, tudo tem algo em comum. Nosso tudo nos guarda a esperança de uma vida melhor. Só que existe uma coisa que não tem que saber, que enquanto não estiver ali nesse mundo, há sempre coisas assim. Tem uns que te arrebenta de alegria e outros, do outro lado, sofrendo de dor, de sofrimento, de decepção e entre outras coisas. Essa ali é a realidade desse mundo que nós estamos vivendo nele. E por isso que Deus fazendo uma promessa de um mundo melhor. Antes de nos ler nosso verso central de Hebreus capítulo 10, eu queria ler com nós um verso que está na 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, no capítulo 3. 2 de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13. Onde que apóstolo Paulo, escrevendo para seu filho espiritual Timóteo, é fazer essa declaração e é uma profecia que importa que nós tudo não tenha conhecimento disso. Quando que apóstolo escrevendo, ele fala assim, só na 2 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 12 e 13. Ele fala assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Esse ali é versículo 12. Agora, no versículo 13, ele fala assim, mas os homens maus e enganadores, ou impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ali sim, a Bíblia está pondo ênfase numa coisa. Esse ali é só para não entender a nossa introdução, quando quem fala, mas existem dois lados das coisas. Então, o mundo, o homem no mundo, vive enganando e sendo enganado. Quer dizer que, na perspectiva bíblica,
a nossa sociedade não será melhor. Quer dizer, haverá avanços tecnológicos, avanços científicos, haverá grandes estudos, grandes descobertas, mas moralmente o homem deixa muito a desejar, sobretudo com o avançar do tempo. Quanto mais perto do fim nos estiver, ali pior a situação moral do homem fica. Por isso agora que o apóstolo Paulo está dando esse conselho que nós também lê agora no livro de Hebreus, capítulo 2, no versículo 22 e 23. Então, se você está com a Bíblia na mão, abre a Bíblia, seja na móvel, seja a Bíblia em papel, ou então siga o verso que está ali na tela. E falando assim, aproximemo-nos, pois, de coração sincero, cheios de fé, com o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Verso 23, sem vacilar, retenhamos ou mantenhamos a profissão da nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Que promessa que nós não tem na Bíblia? Quem que faz a promessa? Que faz a promessa é o próprio Deus. E Deus que faz a promessa, ele é fiel. A Bíblia fala, ele é fiel. E se ele é fiel, quer dizer que ele te cumpre toda a sua promessa. Ele te cumpre para conosco tudo aquilo que ele faz como promessa para nós. Basta nós nos encaixar na sua promessa. Certamente, durante todo esse tempo que nos tem passado a mensagem, durante todo esse tempo que nos tem assistido mensagem na TCV, na rádio, na internet, enfim, seja forma de música, seja mensagem pregada, sempre nos procura passa uma mensagem de esperança, porque o mundo se caminha num caminho de sem esperança. A Bíblia fala que homens maus se também de mal a pior. Te engana e te ser enganado. Se me frisa, mesmo com avanços tecnológicos, o homem que tem nada para prometer para ninguém. O mundo que tem nada melhor a promete para nós. Mas a Bíblia fazendo essa promessa. Que Deus que prometeu, o que é que Deus prometeu? Deus prometendo a vida eterna, Deus prometendo a salvação, Deus prometendo um mundo melhor, Deus prometendo uma nova cidade, Deus prometendo um novo país. Enfim, Deus promete estar junto conosco fisicamente, de maneira que não pode odiar, de maneira que não pode palpar. E a Bíblia falando que Deus que te mente, Deus que é infiel, Deus que te esquece aquilo que é prometido. Então, meus queridos, vamos uma vez à Bíblia. No versículo 23, é falando para no mantenhamos sem vacilar a profissão da nossa esperança. A minha esperança é de que Jesus Cristo em breve virá me buscar. Será que Bobo partilha a mesma esperança? Se antes você tinha essa esperança, a Bíblia hoje, ou a palavra de Deus hoje, se te trazeu essa esperança até o coração. Que Deus deseja que todos nós não pode ter essa esperança. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. E sendo fiel, ele não se desviará da sua promessa. Às vezes nós como homem, não pode prometer e nunca tem capacidade de cumprir. Mas a Bíblia está falando que Deus, por ser Deus, ele promete e com juramento. E com juramento, isso significa que ele vai cumprir fielmente ou cabalmente toda a sua promessa. Nós está no livro de Hebreus, outra vez, capítulo 6, então, a partir do versículo 17. Ele fala assim: pelo que, querendo Deus,
mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Olha, um pouco mais alto, é falando que Deus, um pouco antes, que Deus faz essa promessa e como que existe alguém superior a ele que por jura para ele, Deus jura para sua própria cabeça que ia te cumprir essa promessa. No verso 18, falando para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. Nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual que é a esperança proposta? A esperança proposta é aquela promessa que Deus faz. Nós não precisa ser não vacilante. Guarda a fé, guarda a esperança, assegura nos braços de Cristo, na sua promessa, naquilo que Jesus Cristo prometeu, para que nós não pode viver de maneira firme, com certeza, mas aquilo que Deus promete, meta cumpre, e assim será, e Deus cumprirá a sua promessa na nossa vida. Existem muitas promessas. O apóstolo Pedro falando que Deus também põe fim nesse sistema e te implementa um novo país, um novo reino, no qual te habita a justiça. E Jesus Cristo fez uma promessa na Apocalipse 21 e 22. Eis que faço nova todas as coisas. E então, e continua dizendo, e Deus estará com o seu povo, e ele lhe será por Deus, e o seu povo será por filhos e filhas. Então, essas ali são promessas que Deus faz. E a Bíblia falando que Deus, ele é imutável nesse conselho. É impossível que Deus mente. É impossível que Deus engane. É impossível que Deus seja infiel. Porque se ele for achado infiel, ele deixa de ser Deus. Se ele mente, ele deixa de ser Deus. Quer dizer que Deus mente, ou se Deus engana nesse propósito. Deus nunca te engana nesse propósito. E é fazendo essa promessa. Só te deixa os versos de promessas para que ano 2026, bom que tem estado te assistindo todos os sábados, bom que tem estado te assistindo através de YouTube, através de redes sociais, nos mensagens, que talvez já frequenta nos cultos, que talvez te gosta de nos música, te gosta de nos mensagens, te gosta de pregação de tal ou tal pregador, mas que ainda está reticente, ainda está com receoso de tomar decisão, de seguir a palavra ali. Você te deixa essa mensagem que ano 2026 seja o ano em que nos te engaja de corpo e alma na promessa que Deus tem feito a nosso respeito. Versículo 19. A qual se fala da esperança, a qual temos como âncora da alma, segura, firme, sólida, que penetra até ao interior do véu. Gente, Deus falando, mas o mundo, a sociedade, vai de mal a pior. E Deus fazendo uma promessa de um mundo melhor. E Deus fazendo essa promessa, e Deus jura para Ele mesmo, para sua própria cabeça, me te cumpre essa promessa. E o conselho de Deus é imutável. A promessa de Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Deus fazendo essa promessa. Meus queridos, ainda credanhosos, mais um conselho. No livro de 1 de João, capítulo 5, no versículo 19. A palavra fala assim:
nós sabemos que somos de Deus. Nós quem? Nós que temos posto nós confiança, nós esperança na promessa de Deus. Porque é o que no cabo de ler ali, que Deus fazia essa promessa aos herdeiros da promessa. Que Deus mostra aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Os herdeiros da promessa são aqueles homens e mulheres que abraça, que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e que é aceito para Deus, para Cristo. Eles são herdeiros da promessa. É quem aqui canaliza, que encaminha sua esperança na fé, que guarda a fé segura, que vive praticando a palavra de Deus, que vive fazendo os conselhos da Bíblia ser bússola, ser orientação. É ali que é herdeiros da promessa. E agora, apóstolo João Benta falando, nós sabemos que nós somos de Deus. Como é que nós somos de Deus? Porque não aceita a promessa de Deus. E como não aceita a promessa de Deus, certamente nós aceite também para Deus e ali nós somos de Deus. E o verso continua. Ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Não deve saber ali que se mantém sempre, existem esses dois grupos. O primeiro grupo é aquele que tem Jesus como centro da sua vida, que tem a esperança, que está ancorado na esperança da promessa de Deus. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que o apóstolo Paulo te chama, que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Gente, então, esses dois grupos, ali, apóstolo João falando, que nós sabemos que somos de Deus, porque nós não aceita, porque nós não recebe, porque nós não temos abraçado a promessa de Deus. Mas o mundo é aquele que rejeita a mensagem. Tem muitas pessoas que te ouvem e te continuam a te rejeitar. Tem muitas pessoas que têm recebido a mensagem, que têm recebido a palavra, mas que te rejeita por causa de alguma coisa do mundo que ainda só te retém seu coração. E apóstolo João fala que, ao passo que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder do maligno. Para não compreender isso, na prática, entra faz um resumo de um livro. Se nós tiver chance de ler, está na internet também, na PDF, 21 lições para o século XXI. Um livro muito interessante, que desvenda muita coisa. Esse autor é Yuval Harari. Então, fala o seguinte, vamos lá. Naquele livro, ele está falando de o ideal secular. Tem alguns pontos cruciais na ideal secular. Você pode até que concorda com aquilo que é falar, mas são coisas lógicas. São coisas que o mundo fabrica, que o mundo apresenta para nós como a solução para problemas sociais, para problema da humanidade, ou para problema da nossa sociedade. Mas a solução para o problema da sociedade está na promessa de Deus e não naquilo que os homens desenvolveram. Faço a menção entre 5 pontos importantes. Tem mais, mas entre 5. Falando assim, o ideal secular
tem compromisso com, primeiro ponto, a verdade. Compromisso com a verdade como? A verdade que se baseia em observações e evidência, não apenas baseado na fé. Quer dizer, a mim te acredita, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é suficiente para conduzir para o caminho de salvação e conduzir a salvação em Cristo Jesus. Então, para mim, a Bíblia é base, é a única regra de fé e prática. Mas, para ideal secular, a verdade que tem que ser a Bíblia, mas a verdade tem que ser coisas que podem ser observado. Ok? Não santificam nenhum grupo, nenhuma pessoa, nenhum livro, como se ele ou ela, ou só ele ou ela tivesse custódia única da verdade. Em vez disso, santificam a verdade onde quer que possa se revelar. Em antigos ossos fossilizados, em imagens de galáxias distantes e no quadro de dados estatísticos, nos escritos de várias tradições humanas, etc, etc. Quer dizer, a Bíblia é um livro velho e muitas coisas que estão na Bíblia nunca pude comprovar através de estudo científico, através de laboratório, entre outros. Então, por isso, a Bíblia fica caducada. Então, nós, verdade, deve ser, tipo, hoje fala-se muito que a África é berço da humanidade, porque ali foi encontrado primeiros ossos fossilizados que te comprova que foi na África. Então, assim, simplesmente, no parte de pressuposto, da parte de uma teoria que o homem vem de macaco, isso, mas aquilo pode ser provado, e é uma teoria que nunca será provada, mas que é abraçado como se fosse a verdade, e a Bíblia, que é a verdade, a palavra de Deus, que é a verdade, fica enterrado por terra. E o segundo ponto é a compaixão. A compaixão parece uma coisa muito boa. A ética secular baseia-se não em obedecer aos preceitos deste ou daquele Deus. Quer dizer, nunca precisa de Deus para que não seja compassivo. Mas nós mesmos não temos que ser compassivos. Esse é o que esta traz como ideia. Okay? Existe algo profundamente perturbador e perigoso no que tange a pessoas que evitam matar para fazer sofrer. Alguém que te evita mata só porque a Bíblia diz. Só porque Deus diz. Não. Que não te evita fazer alguém sofrer. Por quê? Porque não tem compaixão de pessoas. E Ezequiel está convidando a esquecer de Deus. Se no livro, está convidando a esquecer de Deus. E segundo ponto, e terceiro ponto, ele fala de igualdade. Apesar das diferenças sociais, nós é igual. Não deve ter a consciência de que não temos um dever para com toda a humanidade. Não temos um dever para com todos. Ele se chama de igualdade. Que importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é livre, se é escravo. Não deve ter o senso de responsabilidade para com a pessoa. Mas ali é a teoria, não é na prática, modo que a nossa sociedade está. Desigualdade social é terrível. Quarto ponto. Quarto ponto fala-se de sapiência, entendimento, sabedoria, inteligência. Não deve, lembra, mas nós é sábio, mas nós é uma pessoa inteligente. Você não precisa da Bíblia para se opor ao incesto, por exemplo. Esse é ideal secular. Nunca precisa de Bíblia, quer dizer, nunca precisa de Bíblia como nosso livro, nosso manual de instrução. Mas basta não ter a consciência, basta não saber
Mas faz um incesto, é nojento. Mas violação ao menor, é um crime. Então, nunca me de Bíblia para falar para nunca fazer dessas coisas. Esse ali é o ideal secular. Faz que a esperança, a Bíblia, a palavra de Deus, os conselhos de Deus, desvanece do coração do homem. Meus queridos, eu falando, basta ler os estudos psicológicos relevantes para nós. Hoje tem um monte de estudos psicológicos, trauma que essas coisas te trazem para a vida de uma pessoa. Por exemplo, quando uma criança é violada, aquele trauma que te carrega para toda a vida. Basta não olhar para isso. Nunca precisa de Deus para falar, mas isso é mal. Mas basta não olhar um estudo publicado, mas isso já é suficiente. Então, terá para compreender para morrer que o apóstolo João falando que o mundo jaz no maligno, ou está sob o poder do maligno. Por último, entra esse quinto ponto, a responsabilidade. A responsabilidade, se fala assim, não acreditam em nenhum poder superior, quer dizer, se que acredita na Deus, que toma conta do mundo, que pune os malvados, que recompensa os justos e que protege da fome, da peste ou da guerra. Por isso, nós, mortais, de carne e osso, temos de assumir total responsabilidade por tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Se o mundo está cheio de miséria, é nosso dever encontrar soluções. Quer dizer, sem esperança na Deus. Sem esperança na promessa de Deus. É a teoria secular que Satã governa a nossa sociedade, que Satã governa o coração de muitas pessoas. E por isso que a profecia do apóstolo Paulo fala que o homem vai de mal a pior. E João fala que o mundo jaz no maligno. Tá certo? Então, isso ali é para não ficar ciente. Meus queridos, essas palavras de esperanças que nos trazem na Bíblia Sagrada é para abrir nosso entendimento, para abrir nosso coração e fazendo ter mais cautela e agarra nos braços de Cristo e ter a promessa de Deus como a nossa esperança única nessa vida. Porque Jesus Cristo prometeu a vida eterna e o mundo melhor para a eternidade. Tudo quem que abraça essa promessa certamente tem lugar no reino de Deus. E para não terminar, o apóstolo Paulo escreve mais uma vez na Efésios capítulo 12, no versículo 12, quando que ele fala assim, que os homens lá, descrevendo a condição social destes homens, ele fala assim, estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos a alianças da promessa, sem esperança, sem Deus neste mundo. A estratégia do mundo, a estratégia do inimigo, faz que essa esperança desvanece do nosso coração para que não vive nesse mundo sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem promessa de aliança, para no final, para não perder salvação. Então, que não deixa que essas coisas tomem conta de nós, do nosso coração. Então, uma citação de um livro que foi escrito por um escritor, Dr. John Polian. Ele falou assim, hoje, o número muito grande das coisas que faziam sentido no passado acabaram virando enigmas quando vistas no presente. E fazer alguma descrição. O advento da tecnologia, da computação e a internet mudaram fundamentalmente a maneira como as pessoas pensam e raciocinam. O nome do livro é Deus no Mundo Real. Se nos passa na biblioteca ou na livraria adventista, nos pergunta para esse livro se ainda tem. Um livro muito bom. E continua dizendo assim, se não cultivamos conscienciosa e intencionalmente um relacionamento com Deus, seremos levados de modo inevitável a um estilo de vida, a um estilo de pensamento secular ou de nova era. Fala-se muito de nova era. Nova era, tem um pensamento que tira a esperança de coração de pessoas. E por isso, não termina ali, que o apóstolo Paulo falando assim,
tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ou a esperança que está lançada diante de nós. Quer dizer, no Rebbe, apodera da esperança. Apodera agressivamente, quer dizer, com toda força, com toda garra da realidade do reino dos céus. Qual que é a realidade do reino dos céus? Vivendo a promessa, ou seja, vivendo a esperança na promessa que Deus tem feito para nós. Isso significa, tem 4 pontos que eu quero sublinhar ali com nós, rapidamente. Vive com consciência de quem Deus é para nós, de quem que Deus é verdadeiramente para nós. Porque muita gente está crendo na Deus, está acredita na Deus, mas é que tem consciência de o que Deus significa para ele. O outro é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é diferente de crer na Deus. Porque quem que conhece Deus, ele tem uma vida regenerada, uma vida nascida com Deus. Confiar em Deus e desconfiar de si mesmo. O apóstolo Paulo falou que a sabedoria de homem diante de Deus é loucura. E quem é que pensa ser sábio, que confia em si mesmo, ele é capaz de um louco. E por último, amar a Deus de toda a sua força. Aquele que Jesus Cristo falou em Mateus 22. Ama a Deus de todo o coração, de toda força, de toda inteligência e ama o próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra que nos deixa para esse último sábado de ano e para esse novo ano que se está a vizinha. Então, meus queridos, tanto mim como nós e os outros que estão assistindo, não precisa permanecer ancorado na palavra de Deus, ancorado na esperança, ancorado no conselho de Deus e no foca na leva essa esperança para outras pessoas. Porque precisa ser de igreja para levar essa palavra para outras pessoas. Então, vou poder partilhar, vou poder comentar, vou poder fazer que essa mensagem chegue a outras pessoas também, para que nós tudo não tenha essa esperança e nós tudo não pode preparar para o encontro com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que muito em breve há de regressar ou de voltar para buscar ser eleito, ser escolhido, aqueles que têm amado a sua promessa. Então, meus queridos, te desejo um próspero ano novo para todos nós e para tudo nós, para nossa família, para nossos amigos, para, enfim, para todo mundo, que ano 2026 conta a história melhor. Mesmo que o mundo continue de mal a pior, mas que nós nos siga a luz que vem do céu. Que Deus pode abençoar, que Deus pode abençoar a família, que Deus pode abençoar nós tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, para não terminar, nós vamos fazer um curto oração. Deus bendito e eterno Pai, Criador dos céus. Muito obrigado por vir, a proteção e bênção. Obrigado por cuidado e maravilhas que você faz para nós. Obrigado por essa palavra de esperança, que poderia ter lugar no nosso coração e que não seja aceita pelo céu como sendo filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.